Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós temos os nossos estudos bíblicos, nós estamos, apesar de nós estarmos estudando Efésios, hoje a gente vai falar um pouco de Gálatas, porque é um tema que a gente vai trazer hoje aqui. Mas antes de estar começando, eu vou pedir para a irmã Francisca fazer uma oração para a gente estar iniciando os nossos estudos. Irmã Francisca, pode orar para a gente, por favor? Amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Amado Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui nesse domingo, nessa manhã, diante da Tua presença, ó Deus, para louvar, glorificar, exaltar o Teu nome, te agradecer, ó Deus, por nos permitir acordar, nós e a nossa casa, e por estarmos aqui hoje, ó Deus, para ouvir os Teus ensinamentos, ouvir a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que transforma. Que agora, meu Pai, em nome de Jesus, nossos ouvidos, a nossa mente esteja totalmente cativa para ouvir a Tua voz, ó Pai, em nome de Jesus. Porque queremos ouvir a Tua voz para colocar, Pai, em nome de Jesus, em prática a Tua palavra, viver a Tua palavra. Para sermos, ó Pai, testemunhos com a nossa vida no Teu altar, com as nossas atitudes, ó Deus. Senhor, use tremendamente o irmão Marcelinho, o irmão Edgar, demais irmãos e irmãs que estão aqui para falar da Tua palavra, para que a nossa fé seja aumentada, para que a gente venha cada dia mais, ó Deus, viver uma vida contigo. Traz os demais irmãos e irmãs que não estão entrando, ó Pai, em nome de Jesus, porque assim como Maria escolheu a melhor parte, nós escolhemos a melhor parte nesse domingo, nessa manhã, de estar aos teus pés para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Fala conosco nessa manhã tudo o que nós precisamos ouvir, Senhor Jesus. Não o que queremos, mas o que precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Fran. Então, pessoal, hoje, antes da gente dar sequência no nosso estudo de Efésios, eu vou retomar algumas leituras aqui. A Elzinha fez uma pergunta na vez passada, sobre a guarda do sábado. Apesar de ser uma pergunta simples, né, ela falou que algumas igrejas guardam sábados, outras não. Apesar de ser uma pergunta simples, eu quero retomar aqui um resumo que a gente aprendeu em Gálatas, eu vou mostrar aqui para vocês, e lá no final da minha apresentação é que a gente vai responder e entender essa questão. Mas eu trouxe quero ler junto com vocês vários trechos bíblicos, tá? Para sempre estar embasando as nossas conversas aqui. Então, isso que é bacana. Eu vou me colocar aqui um resumo de Gálatas, mas tem mais outros lugares que a gente tem algumas leituras para fazer também, tá bom? Bom, então, só retomando um pouco, quando a gente aprendeu sobre Gálatas, eu vou falar sobre o propósito dessa carta de Gálatas, né? A gente não vai reestudá-la, mas a gente vai pegar só essa parte aqui do propósito da carta de Gálatas, onde a gente comentou algumas coisas interessantes para a gente poder tratar esse assunto. Lá no que tem dentro da carta, né? Quando a gente estudou Gálatas, ela tem 6 capítulos e Paulo defendia o apostolado dele no capítulo 1 e 2, defendia o verdadeiro evangelho no capítulo 3 e 4, e depois a ética de uma vida cristã no capítulo 5 e 6. A gente viu isso lá atrás. Mas só para lembrar que ele estava defendendo o apostolado deles, porque ele estava sendo questionado, o evangelho estava sendo distorcido naquela época, então ele falou, preciso corrigir isso antes que vire um problema, né, naquele momento. Só que como ele também estava sendo questionado, ele também fez a defesa dele, da onde que ele está trazendo isso, da onde ele está trazendo esse ensinamento, e qual é o verdadeiro evangelho. E é dentro desse tema que a gente vai encaixar a nossa conversa de hoje sobre a guarda do sábado, por exemplo, que é um exemplo. E aí, então eu vou ler aqui para vocês, eu trouxe aqui um resuminho, eu vou ler, e aí no final a gente vai fazer umas conversas.
O propósito dessa carta aqui, o propósito dessa carta era combater as heresias judaizantes da época. Eram ideias perigosas dos judeus. Quem eram os judaizantes? Né? Os judeus que eram membros da seita dos fariseus, aqueles judeus que eram muito rigorosos com relação à letra, à palavra, às leis, né? Era aqueles judeus bem ortodoxos. Até, bom, Paulo também era assim, tá? Antes da sua conversão. Mas é lá em Atos, no capítulo 15, quem puder, releia todo o capítulo 15, porque ali na formação das igrejas é muito importante a gente entender, né? Bom, e aí, lá em Atos, no capítulo 15, a gente entende o que está acontecendo naquele momento lá. Então, vou lendo aqui, ó. O evangelho ele se espalhou bastante naquela época e os gentios começaram a aceitar Jesus. E aí começaram a surgir discussão se era necessário que os gentios seguissem as leis dos judeus, que eles fossem circuncidados, que eles obedecessem à lei de Moisés para ser salvo. E aí, essa carta de Gálatas, essa carta de Paulo, é uma resposta a essa falsa doutrina. Ele ensina que não é preciso ficar seguindo aqueles rituais judaicos como elemento de salvação. Não é aquele o elemento de salvação. Essa carta de Gálatas, ela nos ensina que a salvação é pela fé. Então, ele foi bem firme nessa carta, ele foi duro na defesa do evangelho, para que nesse falso evangelho não progredisse. Então, uma das maiores defesas do evangelho está nessa carta de Gálatas. E aí ele foi atacado pelos judaizantes, né? A seita dos fariseus. E ele foi questionado porque eles achavam que ele não tinha a mesma autoridade que os apóstolos que andaram com Cristo. Então, por isso que nessa carta ele fez a defesa também. Ele não andou com Cristo, mas ele teve, sim, um encontro com Cristo. E Paulo é um dos maiores, vamos dizer assim, professores nossos da palavra de Deus. Então Paulo, na defesa do evangelho, na defesa da sua autoridade, ele também mostra que lá na reunião do concílio, a gente aprendeu, a gente vai rever um pouquinho, lá naquela reunião dos líderes cristãos, que foi feito lá em Jerusalém, ele tinha recebido aprovação para continuar a anunciar aos gentios, né, a mensagem de que a salvação depende somente da fé e não daquilo que a lei manda fazer. Então, e ainda na sua defesa, ele citava o Antigo Testamento, ele falava da experiência de Abrão, que era o pai do povo escolhido e que a salvação dele foi pela fé. Ele foi aceito por Deus não pelas obras, mas porque ele Paulo fala sobre a liberdade que os cristãos têm, mas dessa realidade da nossa vida cristã. Essa liberdade de que agora nós somos salvos pelo pecado. Então agora existe uma nova aliança a ser cumprida. Existe um conceito que Jesus trouxe. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, se nada disso vale, foi em vão a morte de Jesus na cruz. Paulo ensina isso. Então, ele está falando isso aqui naquela época. O Concílio de Jerusalém, falando um pouco dele, ele foi aquela reunião dos apóstolos e presbíteros lá em Jerusalém. Eles montam um documento para ser lido nas igrejas, para deixar esse ponto claro. Então, lá em Atos 15, se vocês lerem lá do capítulo 1 ao 5, vocês vão ver que aquilo é um ataque ao cristianismo. Se ele não fosse tratado ali naquele momento, ele poderia virar uma seita judaizante. Ele poderia estar formando um grupo específico de judeus. Mas não poderia, porque a salvação é pela fé e é para todos. Não tem mais aquela separação em grupos, não pode mais. Então, Paulo veio ensinar isso. E aí, o que aconteceu? Começou a haver muitos conflitos. Os judeus começaram a se misturar com os gentios, que começaram a virar cristão. Aí, um não sentava na mesa com o outro, um ficava preocupado se ele era puro ou impuro por causa da lei, ou não podia comer um pão que o gentil fazia. E aí, agora, como é que nós vamos viver junto? Né? Como é que nós vamos celebrar a Eucaristia juntos? Aí começou a ter essa discussão na época.
E Pedro, que ele vinha como comunidade, vinha conduzindo a comunidade cristã na época, com esses conflitos. E ainda Paulo falou, Pedro, a gente tem que deixar isso daqui muito arrumado, muito claro, senão a gente vai correr risco de não ter um evangelho genuíno. E aí a nova aliança, lá em 2 Coríntios também fala, a gente já falou sobre essa nova aliança. Essa nova aliança, ela vem trazer que a salvação, né? Jesus, ele nos resgatou, ele pagou todos os nossos pecados e agora nós somos salvos. E essa nova aliança com Deus, Paulo deixa claro que não precisa mais ter sacrifícios para expiar pecado, não precisa mais matar animal, não precisa mais fazer isso, não precisa mais fazer aquilo, porque a salvação é pela graça. E aí, aqui a gente tem, ó, não que lá em 2 Coríntios, capítulo 3, vou ler aqui esse trecho aqui, o versículo 5 e o 6, né, que eu trouxe aqui, ó. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não na letra, mas no espírito, porque a letra mata, o espírito vivifica. Paulo estava nos ensinando aqui que a gente agora tem que viver por espírito, é uma nova aliança, não é mais pelas leis, por isso que ele fala que a letra mata, não é que a letra indica onde está o pecado, ela serviu para um propósito, mas o que salva é o espírito, o que vivifica é o espírito. Bom, e aí o que acontece? Aquele movimento judaizante daquela época, ele começou a ter várias manifestações e acontece isso até os dias de hoje. Então, muitos grupos também acabam se destacando, algumas facções cristãs, elas vão gerando, às vezes, seitas ou grupos ou religiões que ainda defendiam a prática judaica no cristianismo moderno. Então, mesmo depois de Jesus, mesmo depois desse ensinamento, ainda surgiram vários grupos que ainda defendiam coisas que estavam nas práticas judaicas. E Paulo nos ensinou que não era mais dessa forma. A nova aliança não era mais dessa forma. Um exemplo que eu trouxe aqui, que eu queria trazer para vocês. Um exemplo de um caso desse, ó, William Miller, que era um ex-pregador batista, ele fundou os Adventistas do Sétimo Dia. Esse pregador, ele calculou a vinda de Cristo para março de 1843. Jesus não voltou nesse dia, mas... Depois dele, a profetisa Ellen G. White, ela alegou que teve uma revelação de Jesus. Então, nessa época aí, né, de 1800 e pouco aí, ela alegou que ela teve uma revelação de Jesus e que o mandamento sabático, ela viu que teve uma auréola ao redor dele, que era uma coisa importante a ser guardada, uma revelação nessa época aí. A partir daí, ficou obrigatório para os adventistas guardar o sábado. Então, esse é um exemplo. Mas a gente não está falando só do sábado, a gente está falando de todo o nosso... de toda a nossa questão. Então, vamos pensar aqui... Deixa eu ver se tem gente querendo entrar aqui. Eu não estou... Ah, tem um Vilmar aqui. Então, vamos trazer aqui... Eu trouxe alguns trechos de algumas passagens bíblicas que eu queria comentar com vocês. Sobre por que a gente não está guardando o sábado. Vamos entender direito, né? Então, a gente já falou... Eu queria trazer alguns motivos aqui. O primeiro, a nova aliança, ela é baseada na graça e na fé e não na obediência da lei. Lá em Gálatas 2,19, a gente lê lá. Aqui mesmo, a gente está resumindo Gálatas, né? Lá no capítulo 2, no versículo 19, Paulo diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Quando Paulo aqui fala morrer para a lei,
quando a gente estava estudando Gálatas, ele quis dizer o quê? Que existe uma nova aliança, existe um novo modelo, existe uma nova forma de viver no Espírito e em Jesus. É isso que ele quis dizer. Então, ele estava querendo aqui dizer para as pessoas que não é a questão, não são os rituais que vão levar a gente à salvação, e sim a nossa fé em Jesus e uma nova vida conforme o que Jesus nos ensina. Então, e lá em todas essas epístolas, depois da vinda de Jesus, nenhuma delas nos ensinam a guardar o sábado. Então, a gente tem aqui algumas, né, no Novo Testamento, a gente tem vários ensinamentos que nos levam a esse entendimento. Então, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 8 até o 11, ó, o valor transitório dos ritos judaicos. Então, o que Paulo está ensinando aqui em Gálatas, no capítulo 4? Ó, vou ler aqui do 8 até o 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Paulo está questionando aqui a vida de algumas pessoas lá no passado, e que agora, conhecendo o Evangelho, estão voltando para trás, estão desaprendendo. Então, aqui no versículo 10, ele fala assim, ó, guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, esse versículo 10 aqui de Gálatas, do capítulo 8, tem outras traduções que eu coloquei aqui também. Por que dão tanta importância a certos dias, meses ou estações de anos, né, que tinham festas, tinham eventos, tinham algumas coisas. Uma outra versão, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Paulo está nos ensinando que não é isso que vai levar-nos à salvação, e sim a nova aliança, o novo evangelho, uma vida com os ensinamentos de Jesus. E a gente vai ver isso como exemplo aqui. Já te passo, Edgar, falar. E aí, conforme o João 8,32, é isso mesmo. A verdade é Jesus. Ela que vai nos libertar. Essa nossa liberdade, ela vem com Jesus, né? E aí, o que acontece? Paulo está nos ensinando que muitas coisas foram transitórias, ela serviu para um propósito, e agora não é mais necessário. A gente vê, por exemplo, a Páscoa, né? Uma festa que eles tinham lá, a Páscoa. Né? Na nossa Páscoa hoje, a gente celebra a morte e ressurreição de Jesus. Não é mais aquelas coisas antigas. Lá em Colossenses 2,16, Paulo também fala sobre o cerimonialismo. Ó, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Né? Tinha festa lá da lua nova, tinha não sei o quê, ó, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Sabe? Tinha muitos rituais na época. E Paulo está nos ensinando aqui, ninguém vos julgue por causa disso, de festa, o que você come, o que você bebe, ou sábados, porque ele está falando que a nova aliança é focada no Espírito, na vinda de Jesus, numa outra vida, numa nova vida. E lá em Colossenses 2 ainda, no versículo 20 e 22, olha só que Paulo nos diz aqui, ó, se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujestais a ordenanças? O que ele está falando do 20 é, se você já mudou, você morreu, você é uma nova pessoa em Cristo, por que você ainda fica lá naquele passado com algumas regrinhas? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. Então, o que nós estamos vendo aqui?
Nós estamos vendo vários ensinamentos, né? Um pouco mais amplo que só a questão do sábado. Ele é um pouco mais amplo do que isso daí. E aí, passando para mais um. E aí, na 1 Coríntios 8, diz assim, ó, não é a comida que nos recomenda a Deus. Paulo também nos ensina isso. Que o pessoal estava conversando muito sobre aquela comida que você comprou no açougue, você não sabe se ela foi oferecida a outros deuses, você não sabe. E Paulo, ele nos ensina que nós temos que orar, nós temos que consagrar tal, mas ele também nos ensina que não é isso que não vai trazer a salvação. Mas, lá ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 32, ele também nos ensina a gente não ser pressa de tropeço para membros menos maduros. Então, ele fala que são várias pessoas que têm vários níveis, maturidades espirituais, e que muitas vezes tem coisas que você não deve fazer, não convém, né? Ele fala, nós temos liberdade, mas tem coisa que não convém a gente fazer, porque você pode estar dando um exemplo errado. Né? A gente conversou também aqui, lá em 1 Coríntios, sobre a questão do véu das mulheres. A gente conversou sobre isso, né? Pô, por que tem algumas que usam véu, outras não? Ah, mas você vai entrar num ambiente o que aquilo significa? Qual é o sinal, né? A questão não é o véu, é sim o sinal, o que significa, o que representa. A gente conversou sobre isso também. E também a Páscoa, né, conforme eu já combinei, já conversei agora há pouco sobre a Páscoa. Então, aí complementando a última questão sobre a questão da guarda do sábado, Jesus também não foi um que nos ordenou a guarda do sábado. Aliás, ele até usou um exemplo de um sábado, usou dois exemplos, na verdade, eu trouxe aqui um, para dizer que a questão não está aí, né? A questão não está no ritual, e sim no sentido do que você vai fazer. Então, lá em Marcos 3, no versículo 1 a 6, eu vou ler aqui, eu acho que é uma passagem muito rica para a gente entender isso. Vou ler aqui, ó, do versículo 1 a 6. De novo, Jesus entrando na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curariam em dia de sábado, a fim de o acusarem. A fim de o acusarem. Vou até fazer uma pausa aqui. Esses fariseus que estou falando, eles estavam querendo, de alguma forma, pegar Jesus com relação às leis que eles tinham lá, né? Eles já estavam ali vigiando para tentar pegar Jesus, né? E aqui nesse versículo 2, ele fala aqui, ó, eles estão ali observando o que Jesus vai fazer. Ó, versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então Jesus perguntou para eles, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-lo? Mas eles ficaram em silêncio, os fariseus. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza de seu coração, disse ao homem, estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. Aqui foi interessante que Jesus mostrou, né, ele deu um exemplo aqui para nós do que é importante. E ele esperou lá mostrar para aqueles ortodoxos, né, para os fariseus que estavam ali querendo questionar ele. Ele mostrou o que era mais importante. Não só dessa vez, mas em outras também. Então, quando a gente pensa nessa nova aliança, quando a gente pensa na nossa salvação, na nossa vida depois de Jesus, muita coisa mudou, né? Então, eu trouxe aqui esses vários trechos bíblicos para embasar aqui nessa conversa sobre esse assunto. Agora que eu vou abrir para a gente conversar um pouco, tá? Depois de toda essa variedade de leituras, Edgar, vou chamar você primeiro para a gente falar um pouco
Se tiver algum slide que você queira que eu volte, você fala. Não, é interessante, a gente precisa estar sempre atento, né? Atento, e eu acho que uma palavra-chave, né? Um texto que eu acho que é chave para isso que você está falando, para todos esses textos, é o de João 8 mesmo, 32, que fala de e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Isso é base, essência para nós aqui, para a gente passar para os nossos, para aqueles que estão por perto, para aqueles que estão em dúvida, né? Ah, mas eu devo guardar o sábado, eu devo. Conheça a verdade, ela vai te libertar. Leia a palavra, leia o Novo Testamento, a Nova Aliança, aquilo que é base para a sua igreja, para a minha, né? Que deveria ser a Bíblia, a palavra de Deus. E quando você tem o Novo Testamento, ele é muito claro, ele é muito. Não tem dúvida, assim, a não ser que você tenha dificuldades no entendimento, você tem que ler novamente, reler, pensa naquilo que você está observando ali nos textos, né? Às vezes a gente lê e passa, não entendi, relê, porque assim, não, é muito claro para a gente, e torna-se aí quase que uma obrigação nossa, mesmo que a gente fala, puxa, mas se eu falar assim, ele vai ficar chateado comigo, ele vai ficar de bronca comigo, ele vai achar que eu estou confrontando ele. Não, eu estou colocando a palavra para esse irmão. Se ele, eu não, no sábado eu não faço tal coisa, tá, né? A gente não critica por uma questão de, né, a gente observa, mas a gente tem que falar para ele que você é senhor desse sábado, porque Deus te deu essa ordenança de cumprir o evangelho, né, de ajudar, de fazer, de ir, não de ir de segunda a sexta, não de ir de domingo a quinta, não, ir e pregar o evangelho, e demonstrar o amor de Deus a cada um, e sabe, levar esse evangelho, independente do sábado, domingo, terça, quinta, a todo tempo, né? E isso talvez cause mesmo alguma confusão, porque existem doutrinas que pregam, que seguram, que guardam e tal, mas a gente tem que estar sempre atento e sempre baseado na palavra. O que a palavra fala, né? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Tá claro. Isso não tem assim, será que é mesmo? Né? Em Lucas está lá falando, está contando isso. Então, assim, se a gente lê a palavra e na hora de comentar, conversar com alguém, a gente omite isso, a gente está omitindo a palavra, isso você não vai fazer com que aquela pessoa conheça a verdade e se liberte, né? Ela vai continuar presa ao sábado, presa a algum costume humano, né? Alguma doutrina antiga, algo que não tem lógica mediante a nova aliança, né? Teria uma lógica mediante ao Velho Testamento, né? Então precisa tomar muito cuidado, né? Também até no momento de falar, não, eu respeito a sua... Não, calma, você precisa orientá-lo, né? Mesmo que isso custe, eu brincando aqui, a amizade dele, né? Você precisa orientar, isso é obrigação, né? Obrigação do cristão, ensiná-lo, né? Mesmo que isso sejam palavras duras para ele, né? Ah, mas eu sempre conservei, eu sempre faço tal coisa, mas desculpa te dizer, mas isso biblicamente não tem fundamento, né? Então a gente tem essa obrigação de esclarecer, é ser luz do mundo, onde às vezes as coisas são um pouquinho trevas, né? Você está aqui para ser luz do mundo, está aqui para iluminar, está aqui para clarear as ideias, e não para, olha, mas fazendo isso, aquilo outro, talvez você tenha mais salvação do que o normal, talvez você fala, não, biblicamente não fala sobre isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado e é muito claro, é ler o Novo Testamento, ponto. Leia o Novo Testamento. Ah, não entendi. Leia novamente. Se aquele irmãozinho tiver dúvidas quanto ao sábado ou não, leia o Novo Testamento. Aí, mas eu já li. Leia novamente. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que te oriente sobre isso. Se eu devo conservar coisas ou não. Né? Porque a gente dá margem. Não pode. Pode fazer. Biblicamente, não. Né? Então, se biblicamente não, não. Né? Porque às vezes a gente começa a enxertar coisas no Novo Testamento e não são necessárias, né? Isso talvez seja uma coisa que a gente até, por medo de confrontar, não fale, né? Por medo de não confrontar, a pessoa segue e tal. Comente com ela sobre isso. Dê sabe, mesmo que ela vá ficar um pouquinho de bronca de você, comente sobre, olha, Jesus falou isso. Se ele falou, está falado, né? Eu não vou inventar nada, ele falou, né? Bom, isso é um pensamento até meu, até assim, no sentido de como agir, né? Os irmãos podem também ter
posicionamentos diferentes também. Não, e também, né, eu vejo assim, quando você fala em Novo Testamento, eu insisto em Atos, no livro de Atos, porque assim que Jesus veio, então nós temos os evangelhos, né, de Paulo, de Marcos, de Mateus, de João, e a gente tem Atos dos Apóstolos. A gente vê como é que, a partir do momento que Jesus ressuscitou e veio ensinar os apóstolos a divulgar o evangelho, a ensinar o evangelho, né, como o Espírito Santo se manifestou, enfim. Eu acho muito Em Atos, importante, porque ali a gente está muito vendo legal. história. Oi? Não, é em Ah, Atos, você está falando em Atos, é quando você lê Atos 16 ali, ele fala da salvação de uma maneira clara, não deixa é, dúvidas. Crê em Jesus Cristo será salvo. Ah, mas crê em Jesus Cristo e faça isso, aquilo e aquilo outro. Não, crê em Jesus Cristo e será salvo, e ainda a tua família vai junto ainda, porque ela vai ver esse exemplo seu e vai começar a gostar disso e vai querer Jesus também, e seu testemunho vai ser tão legal que a sua família será salva também. Mas ela não será salva porque ela num tal dia não come isso, num tal dia não faz aquilo, num tal dia isso. se penitencia de tal coisa. Não, crê em Jesus Cristo será salvo. Ponto. Sabe, às vezes a gente abre margens e coisas, eu preciso ficar de joelhos e pede fazer isso, aquilo outro e tal. Não, crê em Jesus Cristo será salvo. Então, quando o Isso, Atos fala claramente, a gente não pode dar muita margem, né? porque também vale, né, Edgar, o ato, né, assim, o seu objetivo, né, que nem nós guardamos o domingo, nós guardamos um dia. Na verdade, eu acho que a gente deveria até guardar todos os dias. Tudo que a gente faz, a gente tem que colocar Deus no nosso caminho, né? A gente não tem Sim, uma vida segunda-feira separada. é tão importante quanto o domingo, porque Isso, se a gente consegue viver uma vida intensa com Deus ali no isso. dia a dia, é tão importante quanto o domingo, porque mais Exatamente, a ainda gente porque você precisa. tá no campo mesmo, você está ali tá evangelizando mesmo, aquilo que você aprendeu no domingo, né? Então é uma coisa Isso. tão E aí, importante quanto. esse ato que você, né, qual é o sentido do ato que você faz, né? É, é muito importante também, porque às vezes a gente vê algumas questões assim que a gente chama de religiosidade. Ela não é relevante, mas os sinais que elas trazem vai mostrar qual que é a sua intenção, o que você quer fazer, né? Qual é a sua maturidade no seu relacionamento, qual a sua intimidade com Deus, qual que é a sua intimidade com Jesus, o quanto você está próximo, entendido do que Jesus pede, né, sobre a gente conhecer essa verdade. E quando eu falo da gente ler Atos e ler o Novo Testamento, você lê as cartas de Paulo são riquíssimas, por isso que nós estamos estudando. Né? A gente está hoje vendo Efésios, por exemplo, ela está ensinando como é uma vida cristã. Ele já, lá em Efésios, né, que a gente está estudando, ele já fala para vocês que já têm a fé em Cristo e já existe o amor entre os irmãos, ó, principal, né? Já tem a Marcelino, fé e já tem o amor entre os irmãos. Agora eu vou falar para vocês qual é o que fazer, qual é o tipo de vida, o que é luz, o que é treva, o que é elas, certo, é errado. É muito rico. Paulo deixa elas muito são claro cartas para a gente nas libertadoras, cartas né? deles todos os ensinamentos, né? Elas são cartas libertadoras. São. Sem dúvida, são cartas libertadoras, porque elas tiram você de um peso. Eu não posso, eu não devo, eu não. Mas está na Bíblia, está no Novo Testamento, está na palavra? Não. Segue a palavra. Tem tanta coisa ali na palavra de boa e libertadora e que cria um vínculo tão grande com Deus e tão intenso que você acaba deixando essas coisas que são enxertadas pelo homem, né? Como costumes, como doutrinas, não que elas não devam ser utilizadas para que haja ordem, mas que você não seja conduzido por isso. Quem conduz é Jesus, e quem levou você para a salvação e quem te conduz a fazer boas obras e a trabalhar no reino de uma forma eficaz ali, eficiente até, é Jesus, não um livro de regras. Porque esses livros de regras existem para manter uma ordem dentro de uma organização, de uma igreja, para que isso seja feito. Mas que isso não seja aquilo que conduz a sua vida, senão isso
cai por terra todos os esforços teus para seguir as coisas de Deus, né? Pastora Débora? Paz do Senhor mais uma vez. Vai. Eu estava tentando não falar, mas é difícil. O que acontece? Se a gente for ficar preso nisso do sábado, né? Imagina as pessoas que são profissionais aí da saúde, da segurança, que precisam trabalhar no sábado, né? Como que fica essa situação? Então, e as pessoas, o adventista, ele guarda o sábado como o dia do Senhor, para descanso, para evangelizar, para se santificar. Então, como o Edgar falou, hoje no Novo Evangelho, no Novo Testamento, qual é esse dia para nós? Todos os dias. Qual é o dia que eu tenho que me santificar, que eu tenho que fazer uma devocional, que eu tenho que orar, que eu tenho que falar do amor de Jesus? Todos os dias. Qual é o dia que eu tenho que me consagrar ao Senhor? Todos os dias. Qual é o dia que eu tenho que falar de Jesus para aquela pessoa que está precisando? Que é o dia que eu vou parar tudo e ter um momento de oração, ter um momento de estudo da palavra de Deus? Qual é o dia que eu tenho que se a pessoa está enferma, eu posso orar e ela ser curada? Todos os dias. Né? Nós até separamos o domingo, né? Para ir à igreja, buscar o Senhor, mas nós temos a quinta-feira, na nossa igreja, no caso, também, que buscamos ao Senhor. Então, hoje nós temos que entender que todos os dias são dias do Senhor. Todos os dias são dias que o Senhor nos prepara para falar do amor dele para alguém, para evangelizar, para o ir de Jesus, que é uma ordenança. Todos os dias eu preciso me consagrar, me santificar. Todos os dias eu preciso ler a palavra, orar e buscar estar mais e mais perto do Senhor. Todos os dias eu preciso orar para que o Senhor trabalhe o meu caráter, para que eu possa ter, né, o caráter de Cristo a cada dia mais. Então, qual que é o dia do Senhor? Todos os dias. Amém. Muito bom, muito bem colocado, né? Muito bacana, pastora. E também nós, assim, no nosso entendimento, nossa igreja, a presbiteriana, no nosso caso aqui, né, renovado, existem só 2 rituais que são ordenança, que são mandamentos, né, que são sacramentos para a gente. É o batismo e a Santa Ceia, né, a Ceia do Senhor. Esses 2 são os 2 sacramentos que a gente ainda, né, guarda, porque também isso daí é um ensinamento, né, da Bíblia, que para a gente ser salvo, a gente precisa ser batizado, então nós temos sim, né, o batismo. E também Jesus, ele pediu que a gente fizesse, né, a ceia do Senhor, a Santa Ceia, em memória dele. Ele pediu que a gente fizesse isso. Então, essas 2 coisas aqui, eles são, assim, vamos chamar assim, as cerimônias que a gente guarda. O restante vários tipos de cerimônia que existia antigamente, a gente não tem mais como algo que a gente vive hoje, né? A gente não tem isso, esse ensinamento na Nova Aliança. Então, esses 2 a gente guarda sim. Então, isso também é uma coisa interessante. Bom, como faltam menos de 15 minutos, o que eu vou fazer? Eu não vou começar, a gente não vai retomar o Efésios, né? Porque é muito pouco tempo, a gente retorna na próxima vez. Então, a gente trouxe esse tema hoje aqui, porque acho interessante, a gente recordou algumas passagens que a gente já aprendeu aqui, e isso serve, sempre é bom, a gente está sempre lendo, quando diz o Edgar, vamos ler de novo, vamos conversar mais um pouco, vamos relembrar, a gente vai fortalecendo os conceitos, a gente vai fortalecendo a nossa verdade, e aí cada vez a gente vai sendo mais maduro espiritualmente, né? E aí eu queria também ver se os irmãos gostariam de colocar alguma coisa também, os irmãos que estão aqui, alguma pergunta, alguma colocação.
Podem falar aí. Fran, fala, Fran. Eu quero falar, né? Uma vez eu estava conversando sobre a Bíblia, mas meu marido, e ele falou assim para mim: Salomão teve várias mulheres, por que que hoje em dia o homem não pode ter várias mulheres? Aí eu falei: meu filho, isso aí foi antes de Jesus. Naquela época, quando a mulher não podia gerar, aí o homem poderia tomar outra esposa para ter a sua descendência, mas foi antes de Jesus. Jesus veio e tudo isso aí foi quebrado. Então, muitas vezes, as pessoas nem estão, né, andando com Cristo, mas ouviu algo e aquilo ali agradou a carne, aí quer fazer aquilo que, hoje em dia, né, o Senhor Jesus, né, depois que ele veio, todas essas leis aí ficou para trás, né? De o homem ter várias mulheres, e como foi falado hoje sobre o sábado, de guardar o sábado, né? Então, muitas pessoas querem fazer aquilo que agrada ainda a carne, mas que ficou no Velho Testamento, não, né? Jesus veio para nos libertar, né? E queria que a gente tenha uma vida aí. Muito pessoa fala, né? Quem não anda com Jesus fala, eu tenho Jesus no coração. E essa semana eu questionei meu marido, como o Edgar falou, né? A gente tem que questionar com amor e sabedoria, porque a pessoa às vezes acha que a gente está afrontando. E eu falei assim: você fala que tem Jesus no coração, mas você fala palavrão, você xinga, e isso não é filho de Deus, porque a gente ser filho de Deus tem que ter palavras de bênção. Nossa boca não pode ser uma boca suja, ficar falando palavrão. Isso não agrada a Deus, isso agrada o inimigo. Quem fala essas coisas é filho do inimigo, ficar xingando palavrão com pornografia, essas coisas, tá servindo o inimigo, não a Deus, né? Por mais que muitas vezes fala assim: não quero ouvir, sai daqui, mas falando com amor e com sabedoria, a palavra ficou lá, né? Na mente dele, e espero que no coração, e uma hora, em nome de Jesus, vai ser liberto, né? Como foi falado, né? Acho que o Edgar falou também, né? No início aí, que nós é a nossa casa, né? Para servir o Senhor. E para a gente, Paulo, ele passou por todo o processo, mas muitas vezes a gente, os próprios da nossa casa nos afronta, xinga nós e tudo, né? Fala que a gente quer ser santo, que a gente no passado fez isso e aquilo, mas depois que a gente aceita Jesus, a nossa vida é mudada, é transformada. Mas eles mesmos voltam para nós para pedir oração, porque para a honra e glória do Senhor é o que eu já estou vendo na minha família. Na minha família, só eu, por enquanto, sou cristã, os outros nenhum são, né? Todos da casa do meu pai, nenhum da casa da minha família, nenhum é cristão ainda. Mas eu já vejo pessoas que me afrontaram, que me xingaram, já chegam e falam: ai, você está sendo um exemplo para mim. Não é eu, é o Cristo que habita em mim, né? Está me ajudando hoje em dia a me calar, porque há uns anos atrás eu não me calava, não, eu batia de frente, e eu achava que, né, por estar indo na igreja, tudo já. Não, todos os dias a gente, como a Débora falou, né, a pastora Débora falou, todos os dias a gente tem que estar na presença de Deus e deixar o Senhor nos moldar, porque aceitar Jesus e estar na igreja e não ter uma vida transformada, não vai trazer os da nossa casa, não vai trazer os que estão próximos de nós para Cristo, porque eles não estão vendo Cristo em nós. Então, a gente muitas vezes tem que... Muitas vezes não, a gente tem sempre que dar outra face, né? E corrigir, mas com sabedoria, e deixar o Senhor nos justificar. Não nos querer se justificar, mas deixa que o Senhor, próprio Senhor Jesus, ele mostra para aqueles, né, que a gente está servindo aí. Amém. Amém. Rosi? Paz do Senhor. Paz. Tá certo, Fran, é isso mesmo que eu estava falando, a gente tem que dar testemunho com as nossas vidas, né? Mas o que eu queria falar, na verdade, é assim, essa questão do sábado, a gente tem que tomar muito cuidado com assim, muitas igrejas, a gente tem visto, assim, principalmente na televisão, que muitas delas estão voltando com alguns rituais lá do Antigo Testamento, né? E às vezes você acha bonito, tal, não sei o quê, mas peraí, isso aí já foi abolido, como já foi falado, isso aí já foi abolido, você não tem mais, você pode até usar isso daí como título de conhecimento da história, né? Mas não para você cultuar isso como um ritual que você vai cultuar todos dentro da igreja. E Jesus falou isso lá em Marcos 2, 22, do 23 até o 28, que fala que ele é o Senhor do sábado. Lá no 27 e 28, ele fala que ele acrescentou: o sábado está estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Então, assim, essa questão do sábado, né, eu acho que não tem o que falar, e assim, o que a gente tem que fazer? Está firmado na palavra de Deus, porque se você vê essas coisas acontecendo dentro de alguma igreja,
né, você vê que isso daí, peraí, isso aí da palavra de Deus está falando o quê? A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Então, por isso que é importante o conhecimento, né, da palavra de Deus, você está estudando a Bíblia, você está participando da escola dominical, para que você tenha conhecimento, para você saber o que era lá do passado, o que é hoje, o que Jesus deixou para a gente seguir, e que você possa, se alguém te perguntar, se alguém te questionar, você fala, não, olha, lá na palavra fala isso, isso, isso. Ah, mas não sei, não, o que a palavra fala é isso, 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 e ponto, e final, não tem o que discutir. Então, Jesus é o Senhor do sábado. Jesus veio e criou essa nova aliança, como já foi falado, né? Amém? E tomar cuidado com as coisas que estão sendo colocadas, né, dentro das igrejas. Amém? É isso. Amém, amém, muito bem. Bom, agora faltando aqui poucos minutos, eu vou pedir para a pastora Débora encerrar nosso estudo fazendo uma oração e também aproveitar e avisar, né, pastora? Ela avisou aqui, domingo que vem a gente não vai fazer estudo bíblico, a gente vai estar visitando outra igreja, né? Isso mesmo. Nós vamos estar apresentando lá a cantata lá na igreja de Carapicuíba. Todos estão convidados. E hoje, às 18h30, nós temos o culto, né? Nós vamos fazer a parte 2 da pregação, né? Que existe um tesouro dentro de você. Então, esteja lá conosco, que vai ser uma bênção. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa manhã de domingo, por este sol gostoso. Obrigada por poder estudar a Tua palavra. Senhor, que o Senhor, através do Espírito Santo, continue falando dentro de nós, para que possamos realmente, Senhor, dia após dia, termos o caráter de Cristo, ó Pai, e que possamos refletir o Teu caráter através das nossas ações, através das nossas vidas, Senhor, e que muitas pessoas possam vir a Ti, Senhor, e Te aceitar como Salvador. Te peço, ó Deus, por cada um que está aqui nesse meet, cada um, Senhor, está na sua casa, as pessoas que vão assistir ainda, que o Senhor continue ministrando nos nossos corações, que possamos abrir os nossos corações para ouvir, entender e praticar a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por cada um, peço também pelas pessoas enfermas, pessoas que estão precisando da Tua graça, da Tua cura, que o Senhor derrame na vida de cada um, e que hoje ainda, Senhor, quando estivermos ali no culto, possamos ouvir a Tua voz, possamos Te adorar, ó Pai, e que possamos celebrar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.